Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Então, hoje nós vamos continuar o nosso nivelamento, mas agora nós vamos mudar de assunto. Nós finalizamos aí, semana passada, nós finalizamos os reinos, o estudo dos reinos dos animais, dos organismos, de forma geral, mas nessa última semana nós estávamos falando do reino animalia e concluímos aí com os cordados, com as classes aí de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, concluindo aí o estudo dos reinos. Agora nós vamos iniciar uma nova sequência didática que fala um pouquinho sobre soros, vacinas e o nosso sistema imunológico. Então, é a sequência didática soros e vacinas. E para isso, para a gente falar sobre o funcionamento de soros e vacinas, é imprescindível que a gente entenda um pouquinho do funcionamento do nosso sistema imunológico. Mas aí você pode me perguntar, professora, o que é sistema imunológico? Eu não faço a menor ideia nem do que você está falando. Soros e vacinas, eu até sei mais ou menos. É um medicamento, talvez, é uma coisa que a gente toma para ficar livre das doenças. De certa forma, sim. Lá no finalzinho da aula a gente vai diferenciar aí vacina dos medicamentos que nós costumamos tomar. Mas para a gente entender esse funcionamento, primeiro a gente precisa entender o que é o sistema imunológico. Então, pessoal, assim como nós temos um sistema digestório para fazer a nossa digestão, um sistema respiratório para que a gente consiga obter oxigênio e desse oxigênio obter a nossa energia para as nossas células, nós temos o sistema excretor, para eliminar tudo aquilo que a nossa célula não precisa. Nós temos também um sistema imunológico, que muitas vezes é chamado de sistema imune. O que é esse sistema? É o sistema responsável por fazer a defesa do nosso organismo. É a defesa do nosso organismo. Então, tudo aquilo que o nosso organismo entende como perigoso, como um corpo estranho, é esse sistema que vai atuar para eliminar aquilo que o nosso sistema considera perigoso ou estranho, que não é próprio. Então, ele reconhece o que é do nosso corpo e aí elimina aquilo que não é do nosso corpo. É um corpo estranho, o organismo entende, se não me pertence, é um parasita. É isso que ele entende. Nem sempre isso é verdade. Por quê? Muitas vezes o nosso sistema imune ele combate coisas que são importantes para a gente. Por exemplo, um órgão transplantado. Um órgão transplantado veio de outra pessoa. Algumas vezes, por isso que é importante observar a compatibilidade, Porque muitas vezes, mesmo sendo lá tantos % compatível, depois de fazer um transplante, o organismo entende que aquilo que está no corpo é um corpo estranho, não é próprio, não é dele. E aí o nosso sistema começa a trabalhar contra o órgão transplantado. E aí é o momento que acontece a tal da rejeição, e é por isso que muitos transplantes não dão certo, porque são rejeitados pelo próprio organismo. Entendem que o sistema imunológico ele é essencial, importantíssimo para a defesa do organismo, mas de vez em quando ele luta contra ele mesmo. Então a gente precisa ter um controle aí de quando esse sistema a gente pode ativá-lo, quando é bom reprimir. Tem remédios, medicamentos que são imunossupressores. O que é isso? Eles suprimem o sistema imunológico para que ele não haja. Por que isso, professora? Justamente que quando o nosso organismo está combatendo coisas que nós queremos ter, por exemplo, um exemplo é o do órgão transplantado, nós temos que diminuir a ação do sistema imunológico. Mas a gente precisa entender que quando a gente faz isso, a gente está suprimindo, a gente está retraindo todo o funcionamento da defesa do nosso organismo. Então, e aí é o momento que a gente diz que a gente fica com baixa imunidade. Qualquer doença pequena nos acomete, nos atinge, uma gripe, um resfriado, às vezes uma infecção de bactérias que convive com a gente no nosso organismo, passa a ser uma infecção, começa a crescer além do comum
e aí passa a gerar infecção. Nós falamos, isso foi no ano passado, no 8º ano, falando um pouquinho sobre os vírus. Existe um vírus que é, por exemplo, o herpes, que está presente em 95% da população brasileira. 95% da população tem esse vírus. Mas por que nem todo mundo estoura a bolinha na boca, por exemplo? Por quê? Porque o sistema imune dessas pessoas está constantemente contendo a ação do vírus, constantemente mantendo o vírus controlado, e aí ele não se manifesta em forma das bolhas. Entende, então, que o nosso sistema imune, em alguns organismos e em alguns momentos, ele está constantemente agindo, combatendo alguma coisa. A gente nem percebe, afinal de contas, essa coisa, né, esse parasita, nem consegue aparecer. Antes mesmo dele aparecer, quando ele começa a querer dar as caras, nosso sistema imune já vai lá e destrói essa célula invasora. E quando a gente toma um imunossupressor, né, um medicamento para segurar o nosso sistema imune, todo o nosso sistema imune é prejudicado. Então, toda a nossa defesa fica prejudicada. Isso tudo eu estou falando para vocês entenderem que nós temos esse sistema que é responsável pela defesa do organismo. Os vírus, as bactérias, os parasitas com os quais a gente entra em contato, é esse sistema que é responsável por reconhecer esse corpo estranho e tentar destruí-lo. Então, né, como eu falei, né, o que é o sistema imunológico? É o conjunto de elementos do nosso corpo cuja função é reconhecer células e substâncias estranhas, destruindo e neutralizando os invasores, graças a uma resposta coordenada. Então não pode ser uma destruição assim, vamos colocar aqui um bombardeio. Não, é tudo coordenado, é tudo organizado. Tem a célula que reconhece, tem a célula que produz a proteína que vai marcar a coisa que vai ser destruída, para também não sair destruindo tudo, né? Então, essa proteína, né, que a gente vai falar a importância dos anticorpos. Então, tem a célula que produz anticorpo, tem o anticorpo que vai marcar aquele parasita, tem a célula que vai reconhecer a célula marcada pelo anticorpo e vai logo destruir essa célula, esse parasita. Então, é toda uma sequência de eventos que gera essa resposta imune, que gera essa defesa do organismo. Por isso que a gente fala que destrói ou neutraliza, né? Muitas vezes o organismo não consegue ser completamente destruído, mas ele é neutralizado, ele não consegue agir, não consegue ir para frente. Quando a gente fala de sistema imune, existem 2 tipos de ação. Tem aquela que a gente chama de sistema imune inato, e a imunidade inata, né? E a imunidade adquirida. Inata, como vocês conseguem perceber, inato é aquilo que nasce conosco. Nós já nascemos com certos componentes, certas coisas que nos ajudam, desde que a gente nasce, nos ajudam a defender de organismos estranhos. Essa imunidade inata, então, é que a gente nasce com ela. E a adquirida, como, né, o nome já diz, adquirida, é depois de algum evento, depois do contato com a doença, com o patógeno, com este parasita, né, com essa coisa que nos faz mal. Então, o contato com essa coisa é que faz com que o nosso organismo gere a capacidade de destruir aquela coisa. Entenderam? Então, inato, a gente nasce com essa capacidade de destruir, de barrar, né, de impedir o progresso daquela doença. Essa é a resposta inata. E a adquirida, primeiro, precisa do contato com a doença para que a gente consiga adquirir a capacidade de destruir aquela doença. Vão gravando essas informações que são todas muito importantes para a gente entender lá na frente o funcionamento de soros, de vacinas, a diferença entre eles, a diferença disso para um medicamento normal, ok? Então, para explicar um pouquinho mais sobre resposta imune inata. Quando a gente fala de resposta imune inata, como eu disse, aquilo que nasce com a gente, primeiro, são coisas determinadas geneticamente, né? Então, como eu disse,
A gente nasce com essa capacidade. Mas não é uma imunidade, não é uma defesa específica. Não é nada específico. Então, é uma defesa generalizada. Por exemplo, barreiras biológicas, né? Então, nem tudo, se a gente come alguma coisa que tem algum patógeno. A própria mucosa do trato gastrointestinal é capaz de impedir que patógenos entrem por aquilo que a gente come. Então, a própria mucosa se torna uma barreira, e aí é uma barreira física, né? Não consegue passar mesmo por essa barreira. Então, já é um tipo de imunidade, barreiras. Tem também aqui algumas moléculas que o nosso corpo libera, que assim é de forma generalizada. Essas bactérias conseguem ali, reconhecem alguma coisa que não é própria, que é estranha, vai lá e já destrói, né? Então, algumas coisas, substâncias químicas, né, que o nosso corpo produz, que já gera essa imunidade. E, assim, são substâncias químicas, mas como são geradas por células ou mesmo outras células, também podem ser consideradas, né, defesas químicas ou biológicas. Dentro de exemplos que a gente pode encontrar dessa resposta imune inata, nós temos aí o pelo, né, a pele, né, quando a gente fala o pelo, os cílios, o próprio pelo ali da região pubiana, né, da região da genitália, é uma proteção também. A lágrima, o muco, as plaquetas, né, que estão na nossa corrente sanguínea, na verdade, para tampar quando a gente se corta a plaqueta. Qual é a função de uma plaqueta? Formar o coágulo, formar aquela casquinha no machucado, e aquela casquinha vai evitar a entrada de organismos no nosso corpo, né? de parasitas, até mesmo de substâncias químicas e físicas, né? E substâncias em geral que podem ser tóxicas para o nosso organismo, ok? Então aquela casquinha é uma proteção. Então, as plaquetas, de certa forma, é uma proteção inata, ok? Continuando. Saliva, né, tem essa capacidade de fazer a proteção. Oi, Adriana. Não tenho. Não. Uhum. Também. Então, eu só sei que ele é do 7º ano, mas eu não tenho o contato dele, não. Tá bom. Então tá bom. Nada, um beijo. Tchau. Então, pele, cílios, lágrima, muco, plaqueta. Para que serve a plaqueta? Vamos pensar. Por que a plaqueta também é um instrumento da nossa resposta imune inata? A plaqueta, ela está na nossa corrente sanguínea e quando a gente se corta, essa plaqueta ela vai formar o coágulo, aquela casquinha. Essa casquinha, quando se forma, ela impede a entrada de substâncias estranhas ou organismos estranhos no nosso corpo. Então, de certa forma, cria uma barreira que impede a entrada dessas coisas que podem nos fazer mal, dessas substâncias ou organismos que podem nos fazer mal. Então, a plaqueta é um tipo, né, um exemplo aí de estratégia criada pelo nosso organismo
do sistema imune, né? Da proteção, dessa defesa do nosso organismo. Então, plaqueta também faz parte disso. A saliva, suco gástrico, o suor, nós temos células de defesa que são capazes, né, de reconhecer aquela coisa estranha, aquele organismo estranho, e mesmo sem nenhuma especificidade, vai lá e destrói aquela substância estranha. Então, a imunidade inata, né, esses são alguns exemplos, mas acho que a característica mais importante que é importante que vocês entendam, né, característica da resposta imune inata é a generalidade da defesa, é a falta de especificidade, ok? Falta de especificidade. Não é uma resposta específica. Qualquer corpo estranho, qualquer coisa que possa nos fazer mal, pode ser impedido por essas coisas aí que estão no exemplo da resposta imune inata, ok? Então, é uma resposta generalizada. Quando a gente fala de resposta adquirida, como eu estava falando para vocês, resposta adquirida é aquela resposta que primeiro precisou ter um contato com o patógeno. Com esse contato, o nosso organismo entende que aquilo é um patógeno e aprende a destruir esse patógeno. Então, cria moléculas específicas para destruir esse patógeno. Então, como está escrito aí, né, na figurinha, que vocês podem perceber, existe esse patógeno e, se vocês perceberem, ele está segurando aqui, né, parece uma bactériazinha, um vírusinho, uma coisa estranha. Está escrito antígeno. Na verdade, antígeno é uma parte do patógeno, uma parte desse organismo estranho, né? Pode ser, normalmente ele é proteico, então é uma proteína estranha, na superfície desse patógeno, que é esse antígeno que é visto, percebido pelas nossas células, e a partir desse antígeno, do contato com esse antígeno, é que se cria outras moléculas para reconhecer esse antígeno lá do patógeno, né? Um antígeno estranho, um antígeno invasor, e vai destruir. Por isso que a palavra antígeno é muito importante que vocês entendam. Então, o que é o antígeno? É uma proteína, é uma parte do patógeno. Normalmente, uma parte da extremidade, da parte externa desse patógeno. Então, a parte que logo vai ser reconhecida pelas nossas células de defesa, e as células de defesa vão criar outras moléculas capazes de se ligar nesse antígeno e destruí-lo. Ok? Entenderam o que é um antígeno? Então, o antígeno é parte do próprio patógeno. Então, a resposta adquirida, a gente tá aí, né, na figurinha, resulta da exposição anterior a um determinado antígeno. Depois dessa exposição, o nosso organismo passa a ter capacidade de produzir substâncias, produzir moléculas que reconhecem aquele antígeno específico, aquela partezinha daquele patógeno, aquela específica, e vai destruir especificamente o patógeno que tem aquele antígeno. O antígeno é muito específico, então um mesmo patógeno pode ter vários antígenos, milhares deles, milhares. Mas basta um ser reconhecido pela célula, pelo nosso sistema imune, um antígeno foi reconhecido e o nosso sistema imune se encarrega de destruir todo o patógeno. Então, não precisa reconhecer tudo, não precisa reconhecer todo, mas se um for reconhecido pela nossa célula de defesa, aquele patógeno será destruído. Olha que maravilha, olha que grande inteligência. E é isso que acontece quando a gente entra em contato, por exemplo, com vírus, com bactérias. Primeiro a gente é infectado, vamos supor, pela bactéria. Na superfície daquela bactéria tem milhares de antígenos. O contato da nossa célula de defesa com esses antígenos gera capacidade de produção, de produzir outras moléculas que são os anticorpos, né? Essas moléculas que vão se ligar aos antígenos são os anticorpos.
Então, as nossas células de defesa são capazes de produzir anticorpos específicos dos antígenos daquela bactéria que nos infectou. E esses anticorpos vão ajudar na destruição da bactéria. Certo? Entendido isso? Está escrito aqui, né? Anticorpos e vacinas. Por quê? Por que os anticorpos e as vacinas fazem parte da resposta imune adquirida? Já vão elaborando aí, já vão pensando na resposta com toda essa explicação que nós estamos dando, mas por enquanto eu não vou responder, vou deixar mais para frente. Então, quando a gente fala de resposta imune adquirida, como eu disse, a gente cria moléculas capazes de reconhecer especificamente aquele patógeno, aquele parasita, e aquele parasita vai ser destruído. Então existe resposta imune ativa, a resposta imune adquirida, né? Ela pode ser ativa ou passiva. O que é ativo ou passivo? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de português. Quando a gente fala voz ativa, eu escrevi nesse caderno. Eu escrevi, ativo, atividade, ação. Voz passiva. Coisas foram escritas nesse caderno. Coisas foram escritas. As coisas, elas tiveram atividade? Não, elas se deixaram levar, elas foram escritas, né? Então, para dizer passivo e o ativo, né, no mesmo sentido, quando a gente fala de imunidade ativa, significa que o nosso corpo produziu, o nosso corpo reconheceu aquele patógeno, o nosso corpo produziu anticorpos, moléculas suficientes para destruir aquele patógeno. O nosso corpo produziu, o nosso corpo fez, o nosso corpo destruiu. Então, existe, dentro da imunidade ativa, existe a imunidade adquirida naturalmente e ativa, né, imunidade ativa induzida. Como assim? Como é uma imunidade ativa adquirida naturalmente? Mas quando a gente, por exemplo, entra em contato com uma bactéria. Quando a gente entra em contato com uma bactéria, foi natural, não teve nada forçado, aconteceu. Então, naturalmente, o nosso corpo reconhece aquela bactéria, produz os anticorpos vão atuar aí na destruição daquela bactéria. Essa é a imunidade adquirida ativa naturalmente, natural. E quando é induzido? Quando a gente não entra em contato com aquele patógeno, a gente pega pedacinhos desse patógeno, ou o patógeno já morto, pensa, morto ou atenuado, né? Quando a gente fala de vírus, lembra das nossas aulas que a gente falou da discussão de que vírus é vida ou não é vida? Se tem muitos cientistas que consideram que vírus não é vida, como é que a gente fala que um vírus morreu, se ele nunca nem viveu? Então, a gente fala que o vírus está atenuado, sem atividade. Então, um vírus atenuado, por exemplo, quando ele é inserido, né, quando a gente entra em contato com essas partes específicas, partezinhas de patógenos ou patógenos já sem atividade, né, mortos ou atenuados, o nosso corpo gera imunidade em cima daquele patógeno. E quando há a necessidade, né, quando entra de fato em contato com aquela bactéria viva ou com aquele vírus em ação, em atividade, o nosso organismo já criou a capacidade de reconhecê-lo, de logo destruí-lo. Do que eu estou falando, pessoal? O que é essa narrativa? Inserir em nosso organismo antígenos ou parte, né, desses patógenos, sejam mortos, sejam atenuados, sejam partes, né, somente algumas partes, por exemplo, das bactérias, a gente insere no nosso corpo, o nosso corpo aprende a gerar imunidade em cima dessas partes já destruídas ou atenuadas, e num futuro contato, nosso corpo já está, tinindo, já está ali rapidinho, vai fazer toda a imunidade necessária para a nossa defesa. O que é isso? Vacinação.
Vacina, a vacina é exatamente isso. Antes mesmo de você ter contato com aquele vírus, antes mesmo de você sofrer daquela doença, você já se previne. Por isso que é uma prevenção, você se previne. Você toma uma vacina, essa vacina vai ter partes do vírus, ou vai ter o vírus inteiro, só que sem atividade, ou partes da bactéria, ou a bactéria inteira, só que morta. Então, a vacina a inserção, você insere, você injeta uma quantidade de partículas que não vai te fazer mal, porque aquelas partículas não estão ativas, não consegue te gerar doença, mas já é suficiente para o nosso organismo reconhecer aquilo como um organismo estranho, como um corpo estranho, como um parasita e gerar moléculas de defesa, gerar anticorpos contra aquele parasita. Olha que magnífico! Antes mesmo de você ter contato com a bactéria propriamente dita, a gente consegue já gerar memória, gerar capacidade de defesa em relação àquele patógeno. Maravilhoso isso. E é a vacinação. A imunidade passiva. De novo, naturalmente, quando a gente fala que a imunidade passiva ela pode ser natural ou induzida. Então, naturalmente, a imunidade passiva é quando adquire esses anticorpos. Nosso corpo não produziu, ele só adquiriu de alguém que produziu por nós. O exemplo de imunidade passiva, adquirida passiva, é quando o bebê consegue aí usufruir de anticorpos da mãe. Então, alguns anticorpos conseguem ser transferidos da mãe para o filho. Não todos, muito importante entender isso, que nem todos os anticorpos conseguem fazer essa passagem, né, ali através da placenta, mas alguns sim, alguns anticorpos. A mãe possui esses anticorpos e já consegue transferir, já passar para o seu filho. Foi o feto? Foi aquele bebê que produziu os anticorpos? Não. Por isso é passivo. Mas ele adquiriu naturalmente, não precisou nada de artificial. Mas existe também a imunidade passiva induzida, que é quando a gente injeta anticorpos no nosso corpo. Esse é o exemplo do soro, o soro. O soro é a inserção, a injeção de anticorpos que alguém produziu, que outro organismo produziu, mas que naquele momento a gente precisa do anticorpo, então vai lá e injeta o anticorpo direto para nos ajudar na defesa do nosso organismo. Existem situações que a gente precisa de defesa imediata e não dá tempo de esperar o sistema imunológico. É por isso a importância dos soros. Quem faz parte do nosso sistema imune? Órgãos especializados, células especializadas, anticorpos. Então, basicamente, esses três são os principais componentes aí do nosso sistema imune. Vamos entender cada um deles. Quando a gente fala de órgãos especializados, né? Nós estamos falando de órgãos que são capazes de reconhecer, né? De fazer especializados em recepção, replicação, amadurecimento de células do sistema imune. Então, vamos resumir aqui, são órgãos que vão produzir células que vão participar de alguma forma do sistema imune. Dentro desses órgãos, nós temos aí, né, os linfonodos. Vai vendo aqui na figurinha, porque vários desses órgãos não são comuns e aí a gente nem sabe muito bem aonde fica. Então é importante saber aí, esses verdinhos são os vários linfonodos que tem no nosso organismo, né, o apêndice, a medula óssea, né, então no centro do nosso osso aí tem essa capacidade de produzir essas células de defesa, as tonsilas e a adenoide, o timo, né, então o timo também é um órgão especializado em produzir células de defesa, o baço, tem também as placas de Payer. Então, esses são alguns exemplos, né, de órgãos que fazem parte do nosso sistema imune. Células especializadas. Quais são as células especializadas
dentro do nosso sistema imune, né, então produzidas por esses órgãos, nós temos aí várias células. De modo geral, a gente fala assim, a célula de defesa, leucócito. Mas o leucócito, e tá certo, é isso mesmo, é o leucócito. Mas o leucócito, ele pode se diferenciar em várias outras células específicas, E aqui, ó, esse desenho tá magnífico para entender. Os linfócitos podem se diferenciar em neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, células dendríticas, linfócitos T, célula natural killer, né, que são assassinas naturais, né, a tradução natural killer. Na biologia a gente chama muito isso de células NK, mas é justamente, né, natural killer e killer, assassinos. Então, mas vai assassinar quem? Aquilo que está nos fazendo mal. E tem também os linfócitos B. Então, todas essas células veio do linfócito, né? Então se diferenciou nessas outras células de defesa. E existe uma especificidade. Então, existem células específicas mais para vírus, outras mais para bactérias, outras para infecções, por exemplo, das verminoses, né? Então, as verminoses, outras que são ativadas em substâncias que nos causam alergia, não é bem um patógeno biológico, mas algum poeira, alguma substância química que nos causa alergia. Então, existem algumas células específicas da alergia. Então, linfócitos, que são células específicas na produção de anticorpos, natural killer, que são as células que vão destruir, né? Natural killer, são assassinas, vão realmente destruir o patógeno, porque muitas servem nesse processo de reconhecimento. Mas, enfim, a atividade de cada uma é extremamente complexa e ao mesmo tempo bonito de se ver. Assim, a complexidade do nosso organismo, como ele é completo, complexo, mas completo. Tudo é pensado e tudo é específico, é a coisa mais linda de se ver. Mas a gente fala, ok, o linfócito, ele consegue aí se diferenciar nessas várias células, né, especializadas. Mas de onde veio o linfócito? De onde veio o linfócito? O linfócito, pessoal, veio lá da medula óssea. Então, a medula óssea, ela produz uma célula tronco que nós chamamos de pluripotente. Ela tem a capacidade de se transformar em várias outras, por isso pluripotente. Então, várias outras. Essa célula, ela é chamada de hematopoética pluripotente. Professora, começou a complicar. Hematopoético só porque é do sangue, né? Hemácias, emo é sangue, mia, né? Então, algumas células do sangue que vêm ali dessa mesma célula tronco produzida na medula óssea são as hemácias, os leucócitos, e plaquetas não são células específicas, né? Mas são proteínas aí que são diferenciadas, né? São produzidas também com dessa mesma linhagem ali de célula-tronco. Então, vamos lá. Hemácias e leucócitos, essas células que são produzidas na medula óssea, né, através dessas células-tronco, e os leucócitos depois se diferenciam nessas várias outras células de defesa, né, com a sua especificidade. Por isso que a gente fala que são células especializadas. Elas têm uma especificidade de ação, cada uma tem o seu papel. Por isso que a gente fala que o sistema imunológico é um sistema coordenado. Cada uma tem o seu papel, cada um tem o seu local e forma de atuação. Ok, pessoal? Então, só para a gente entender aí, né, a célula-tronco, que consegue fazer, né, essa formação aí dessas várias células especializadas, né, a linhagem mieloide, a linhagem que vai lá, né, linfóide, né, específica do timo, do baço. Então, só para mostrar um pouquinho que todas essas células especializadas têm esse única célula formadora, que é a célula da medula óssea, né? Uma célula tronco da medula óssea. Então, continuando, né? As células especializadas. Células como os macrófagos, que fagocitam invasores. Como eu falei, as atuações são várias, mas uma das mais
as mais marcantes são os macrófagos. Os macrófagos, eles fagocitam. O que é isso? Eles comem, eles englobam aquela partícula estranha e a destroem. Então, fagocitose é comer, englobar aquela partícula. E aí, quando o macrófago faz isso, ele engloba aquela partícula para destruí-la. Então, é um exemplo aí, né, de célula especializada. E para finalizar, né, quem faz parte desse sistema imune tão completo, tão complexo, nós temos aí os anticorpos. Os anticorpos são proteicos, então, né, são estruturas proteicas que atuam de forma super específica. Cada anticorpo ele é formado para um antígeno específico. E como eu falei, um mesmo patógeno, por exemplo, uma bactéria, pode ter vários antígenos na mesma bactéria, né? Então, em sua superfície tem vários antígenos. E esses vários antígenos vai estimular a produção de vários anticorpos. Então, cada anticorpo é específico para um antígeno diferente. Então, por isso que o anticorpo é tão específico, porque dentro até da mesma bactéria, nós temos aí várias moléculas de antígeno, então vários anticorpos que conseguem se ligar a essa bactéria. Mas precisa de vários se ligar para o sistema imune dar conta do recado? Não, pessoal. Às vezes um único tipo de anticorpo, é porque quando a gente fala que tem vários antígenos, tem vários tipos, mas assim, em muita quantidade, né? A célula é recoberta ali, a bactéria é toda recoberta de antígenos. Então, às vezes, um único tipo de anticorpo é capaz de marcar de forma eficiente e suficiente para que essa célula seja reconhecida pelas células destruidoras, por exemplo, né, uma célula NK, uma célula natural killer. Então essa célula vai ser destruída porque já foi marcada ali pelo anticorpo e aí essa marcação vai fazer com que a célula NK consiga reconhecer qual é a coisa, né, qual é a parte ali que tem que ser destruída, qual é o patógeno que tem que ser destruído. Então, não precisa de vários anticorpos, não. Basta um único tipo. Por isso que esse contato com um antígeno já é bom, porque o nosso corpo já produz anticorpo e quando aquela bactéria entrar em contato, aquele anticorpo produzido já vai marcar a bactéria para ela ser destruída. Certo? Entendida a especificidade do anticorpo e do antígeno? Então, o anticorpo reconhece o antígeno. Então, o antígeno está na bactéria, o anticorpo é produzido pelo nosso organismo. Quando reconhece esse antígeno, ajuda na destruição, participa, né, na destruição do patógeno, do parasita, daquilo que está nos fazendo mal. Então, aqui nós estamos mostrando aí, ó, antígenos, anticorpos. Está vendo que numa mesma superfície nós temos anticorpos diferentes em antígenos diferentes, tá aí, né? Uma bolinha, um triângulo e um quadradinho. Só para vocês entenderem que na mesma célula, né, na mesma bactéria, nós temos antígenos, vários antígenos e vários anticorpos que reconhecem especificamente aquele antígeno. Isso é muito importante de ter em mente, né? O anticorpo é específico para o antígeno e numa mesma bactéria normalmente há vários antígenos. Mas bastaria um, só para reforçar, aí está mostrando que tem o anticorpo verde, o anticorpo amarelo e o anticorpo azul. Se no nosso organismo, vamos supor, nós tivéssemos tomado uma vacina só contendo o antígeno azul, só tinha o azul. Nosso organismo aprendeu a produzir somente o anticorpo azul. Tá aí o azul. Aí quando a gente entra em contato com a bactéria, só o anticorpo azul reconhece essa bactéria. Já é suficiente para marcar essa bactéria e ela ser destruída? Sim, já seria suficiente. Então, só para vocês entenderem como é eficiente essa história de basta um pedacinho da bactéria para ativar a produção de anticorpo e num segundo contato, essa bactéria não vai ter chance diante do nosso sistema imune. Ela vai ser destruída, vai ser eliminada, mesmo sendo com um único tipo aí de anticorpo já é suficiente para reconhecer essa bactéria e
participar aí na sua destruição. Como funciona o sistema imune? Então, eu vou parar por aqui e em seguida a gente continua na nossa próxima aula, ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.